Sauditas ou marroquinos? FIFA define possíveis adversários do Flamengo e a estreia no Mundial. Detalhes da venda de João Gomes ao Wolverhampton da Inglaterra. E mais, Quinteiro anuncia que não vai jogar no Júnior Barranquilla. E Flamengo observa a situação. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem com a gente, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Tô com ele, vou lançar a braba, meu parceiro Mauro Santana, o locutor bacana. E aí, Mauro? Beleza, um forte abraço pra você e pra toda a galera que acompanha o canal, inclusive a galera que vai chegando já vai deixando o like, também se inscrevendo para ficar sempre muito bem informado. E, logicamente, Flamengo que terá, vamos dizer assim, uma chave mais ingrata no Mundial de Clubes. É verdade. Mas quem quer ser campeão pode escolher adversário. É verdade. O lado do Real Madrid ficou assim mais fácil, né? O lado do Flamengo ficou um pouco mais complicado. O Real Madrid seria o Palmeiras, então, que se dá bem nos sorteios? O Palmeiras não tem Mundial. O Real Madrid tem. Pode não ter esse ano, né? Esse ano vai ficar sem. Vai ficar sem. Vai dar Mengão. Eu acredito, eu confio. E você? Deixa aqui nos comentários. Bom, brincadeiras à parte, vamos falar aqui desse sorteio que aconteceu hoje, 8 horas da manhã, horário de Brasília. Lá no Marrocos já era meio-dia, né, ô Mauro? Como dizem os poetas, hoje já é amanhã. Hoje já é amanhã. É verdade. Bom, e o Flamengo vai estrear no dia 7 de fevereiro. O Flamengo já entra na semifinal, assim como o Real Madrid. E aí, nós temos o representante do Marrocos, né, que é o país sede, o Wydad Casablanca, ou o Al Hilal, da Arábia Saudita e campeão da Ásia, que é o time do Michael e o time do Cuejá, né? Muitos torcedores aí conhecem o Al Hilal, inclusive o Flamengo enfrentou o Al Hilal no Mundial de 2019, não é isso, Mauro? Aliás, o Al Hilal é quase um frequentador, parece que tem vaga cativa no Mundial. Tem que estar sempre. Vale lembrar que ele só tá nesse Mundial porque a Liga dos Campeões da Ásia não terminou. É verdade. Curiosamente. E lá é separado em divisões, né? Tem o Extremo Oriente e o Oriente Médio. O clube do Extremo Oriente, né, já é conhecido, se não me engano, até um japonês, né? Só que ele tá esperando o representante do Oriente Médio, que ainda não aconteceu. A competição só vai terminar lá depois do Mundial. Por isso o Al Hilal, que foi o último campeão, e até disputou o Mundial do ano passado, vai ser segunda dose, vai ser repetido. Portanto, foi confirmado pela FIFA por conta de não ter como esperar a definição da Liga dos Campeões da Ásia. É verdade. Essa informação que a gente vai passar agora é muito importante, porque tem muita gente que vai ao Marrocos torcer pelo Flamengo e queria uma definição sobre as cidades. O Flamengo vai jogar em Tanger, né, Mauro Santana? Dia 7 de fevereiro. Tanger, que em termos estratégicos, para o Real Madrid, por exemplo, será maravilhoso, porque é a grande cidade do Marrocos, mais próxima da Europa, ali próxima ao Mediterrâneo, e também próxima da Espanha. Então é um bagulho de ponte aérea. Vai ter com certeza uma invasão da torcida, da enteada da galera do Real Madrid lá. Dá pra ir a pé, Mauro? Não. Não, a pé não dá. A não ser que você seja Jesus, né? Que antes sobre as águas. No nado, dá pra ir? A nado, dá pra ir, será? O cara que é bem preparado, tem gente que faz isso, cara. Tem gente que atravessa, né, o Estreito do Gibraltar pra chegar no Marrocos. Né? Tem esses desafios. Bom, no próximo vídeo a gente vai trazer aqui uma aula de história e geografia. Não, brincadeira. Bom, a primeira partida do Mundial de Clubes 2022 será entre Al Ahly e Auckland City, né, Mauro? Auckland City. Isso. E foi definido ainda antes do sorteio. E aí, o vencedor dessa partida vai pegar o Seattle Sounders, né? E aí, quem avançar pega o Real Madrid. Ficou molezinha aí pro Real Madrid na semifinal. O Flamengo encara o vencedor de Wydad Casablanca e o Al Hilal. Só tirando a dúvida do torcedor, o Wydad Casablanca não é o Raja Casablanca que eliminou o Atlético Mineiro. É a mesma coisa que você chamar Flamengo de Vasco, filho, lá. Lá é um clássico, né? Olha, tá problema, hein? Favor, não confundir, Não pode confundir, não pode confundir. Mas o time dos caras é arrumadinho, né? Mauro Santana, traz aqui pro torcedor rubro-negro informações do Wydad Casablanca. Para que se tenha uma ideia, apesar de ter entrado no Mundial como representante do Marrocos, o Mundial de Clubes não pode contar com 2 clubes de um mesmo país.
o Wydad Casablanca foi o último campeão africano de clubes, né? E ele, logicamente, entraria como campeão africano. Lógico que, se isso acontecesse, o Marrocos, por ser o país sede, teria que indicar um outro clube, teriam 2 clubes do Marrocos. Então, como isso não é possível, pelo regulamento da FIFA, o Wydad Casablanca ficou com a vaga do país sede e com isso o Al Ahly do Egito, que vai realizar a primeira partida com o Auckland City, que clube neozelandês é o campeão da Oceania, então o Wydad Casablanca entra nessa condição. Mas é o atual campeão africano. Olha aí. Inclusive com 3 representantes, né? Nenhum deles como titular, mas que fizeram parte da campanha histórica do Marrocos na última Copa do Mundo do Catar. O Wydad Casablanca, que é 3º colocado da Liga Marroquina e tá brigando diretamente pela liderança da competição. É verdade. O Al Hilal Saudi Futebol Clube, ou simplesmente Al Hilal, é um clube de futebol masculino de Riad, Arábia Saudita, e é o clube de maior torcida no país, considerado aí como o Clube dos Príncipes. O nome Al Hilal significa lua crescente. Nos últimos 4 jogos, o Al Hilal tem 1 vitória e 3 empates. No Campeonato Saudita, ocupa a 3ª colocação com 26 pontos, atrás do 2º colocado, que tem o mesmo número de pontos, o Al Shabab. E em primeiro tá lá o Al Nass com 29 pontos. 10 jogadores do Al Hilal estiveram na Copa do Mundo na seleção da Arábia Saudita. Os mais conhecidos, o Salem Mohamed Al-Dawsari, que é um futebolista aí saudita que atua no Al Hilal e também na seleção saudita. E o Mohamed Ibrahim Kano, né, que foi titular aí na Arábia Saudita e é titular no Al Hilal. E os mais conhecidos aqui para os brasileiros, Michael, o Michael é titular do Al Hilal. E o Cuejá, Mauro? Exatamente. E havia ainda um outro jogador brasileiro que fez carreira na Europa, que é o Matheus Pereira, né? Que entrou em rota de colisão, deu entrada no pedido para rescisão do contrato e, inclusive, está atuando, está treinando à parte. O Al Hilal colocou até o jogador em disponibilidade, né? Colocou na vitrine para vender, né? Para tentar não ficar no prejuízo. Fato é que o Al Hilal tem sérios problemas financeiros. Sim. O Matheus Pereira, por exemplo, denunciou na FIFA que está com 3 meses de salário atrasado. O Al Hilal, por conta de compromissos não honrados na compra de jogadores, ainda bem que pelo menos ao Flamengo eles pagaram, mas outros jogadores não. E houve uma denúncia na FIFA que deu ao clube um transfer ban. Quer dizer isso? Eles não podem simplesmente contratar mais ninguém, enquanto eles não honrarem seus compromissos anteriores. Isso lembra muito o Flamengo de 2019, quando chegou no Mundial. Claro que não estava nessa situação que está aí o Al Hilal, mas os jogadores estavam cobrando o bicho da temporada. Você lembra muito bem no jogo. Verdade. No jogo, inclusive, antes do Al Hilal, né? Naquela semifinal, e aí o Flamengo acabou enfrentando o Liverpool, jogou muito aquela partida, empatou e perdeu aí na prorrogação. Não foi, Mauro? Isso, o Flamengo que realizou uma partida épica, né? E contra o Al Hilal foi um jogo bastante equilibrado, vamos dizer assim, né? Só que o Flamengo venceu por 3-1, soube aproveitar melhor as oportunidades, mas não foi uma partida fácil para o Flamengo, né? O Flamengo teve, eu acredito até que por uma questão também de ansiedade, o Flamengo muito tempo sem disputar. Não, e peças de reposição também, né? Que hoje o Flamengo tem. E havia uma cobrança muito grande também por parte da torcida. Eu acredito até que autocobrança por parte dos jogadores. Aquela vitória foi importante até mesmo para o time conseguir dar uma relaxada, né, para o jogo da final. E eu acredito que foi muito determinante aquela vitória, da maneira como aconteceu, para que o Flamengo pudesse medir forças com o Liverpool. É verdade. Mauro Santana, 2 perguntas. Qual é o caminho mais tranquilo para o Flamengo? Pegar o clube do país sede, o Casablanca, o Wydad Casablanca, ou Al Hilal cheio de problemas e em crise? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, o Liverpool de 2019 era melhor do que o Real Madrid de 2022? Ou o Flamengo vai encarar um time melhor do que o Liverpool agora nessa edição de Mundial? Se a gente for comparar, aquele Liverpool é considerado o melhor Liverpool de todos os tempos em 2019. O Flamengo teve um azar gigantesco, simplesmente pegou o melhor Liverpool da história do clube inglês. Depois daquilo ali, o Liverpool acabou, né? Não ganha mais nada. Não vou dizer que acabou. Inclusive, no meu entendimento, o Liverpool chegou em uma condição muito melhor que o Real Madrid. Só que o Real Madrid tem a questão da camisa, que pesa muito. É um clube acostumado a grandes jogos e a grandes competições, né? Mas a verdade é que o Real Madrid, se eu não me engano, só deu só 5 chutes a gol na final da Champions, né? O Liverpool
tecnicamente, taticamente, foi até superior ao Real Madrid, mas que soube aproveitar a situação vindo de Malvadeza, né? Cria de São Gonçalo, né? Outro padrão, né? Mas, no meu entendimento, esse time do Real Madrid, né? Lógico, aqui eu não estou desmerecendo o Real Madrid, não. É um time muito superior ao Flamengo, né? É muito superior ao Flamengo. Né? Mas eu acredito. Mesmo assim. Vamos dizer assim, menos pior, menos melhor do que o Liverpool de 2019. Mesmo assim, eu acredito. E a primeira pergunta, você não vai ficar em cima do muro. Qual o melhor caminho para o Flamengo? Olha, o melhor caminho para o Flamengo, no meu entendimento, é pegar o Al Hilal. No meu entendimento. Olha aí. Embora eu acredite que o Al Hilal seja tecnicamente melhor que o Wydad Casablanca, né? Você está encarando o time da casa. Sim. Né? Com o apoio da torcida, porque o Marrocos não é tão grande. Então as cidades acabam sendo próximas. Mas eu vou te falar, hein? O Flamengo vai fechar com o Raja Casablanca, as torcidas vão se unir, vai ser aquela festa na arquibancada, Mauro. Até porque o Raja Casablanca eliminou o Atlético em 2013 e o Atlético é o arquirrival do Flamengo no aspecto nacional aqui no Brasil, né? É verdade. Então a gente até, vamos dizer assim, deve um pouco ao Raja Casablanca, né, cara? O Raja Casablanca é herói do Mengão, impediu o Mundial do Atlético. Estaremos lá, né, Mauro Santana, nessa cobertura, mais uma cobertura de Mundial. O meu já é o segundo, até porque em 81 eu não era nascido. Mas estaremos aí nessa segunda cobertura do Mundial de Clube. 2019 não deu, bateu na trave. Mas em 2022 vai dar Mengão, Mauro. Olha aqui, a informação de ontem do Vene Casagrande, do SBT, sobre a saída do João Gomes. A gente traz aqui alguns detalhes. Embora a notícia tenha saído ontem, o Wolverhampton já negocia com o Flamengo há vários dias. Tanto é que o Flamengo fez de tudo para contratar o Gerson, já sabendo que perderia o João Gomes a qualquer momento, né? E aí, ontem essa negociação foi concretizada, os documentos, inclusive, já estão sendo trocados. O João Gomes ainda não viajou, volante de 21 anos, mas é possível que ele embarque até segunda-feira para a Inglaterra, realizar exames e assinar um contrato de 5 temporadas com o Wolverhampton. O Flamengo vendeu 100% dos direitos do atleta por aproximadamente 95 milhões de reais, pouco mais de 94 milhões de reais, 17 milhões de euros, Mauro. Exatamente, 15 milhões de libras esterlinas. A situação já está em troca de documento e a expectativa é de que o anúncio da saída seja nos próximos dias oficial. Inclusive, já existe a possibilidade dele nem sequer enfrentar a Portuguesa na estreia da equipe considerada principal na temporada no próximo domingo pelo Campeonato Carioca. Muita gente, muito torcedor do Flamengo, até por questão afetiva, acredita que o Flamengo poderia segurar o jogador, né? Acredita que 17 milhões de euros é um valor considerado baixo, mas a gente lembra que, por exemplo, o Danilo, que é um atleta até com uma carreira mais consolidada que o João Gomes, né, já está há mais tempo nos profissionais do Palmeiras, está sendo negociado por pouco mais do que isso, 20 milhões de euros também para o futebol inglês. É muito difícil um jogador da posição ser negociado por um valor muito maior que esse. A gente lembra, dá para contar nos dedos, né, os jogadores, os volantes que foram negociados acima desse valor no futebol brasileiro. Talvez o maior deles tenha sido o Arthur, né, que saiu do Grêmio para o Barcelona. Só lembrando que há um tempo atrás, o Flamengo ia vender o João Gomes ao Al Ain por 5 milhões de euros, hein, Mauro? De dólares. De dólares, que é menos, né? O Flamengo aceitou a proposta quase e a transferência só não aconteceu porque não houve tempo hábil para superar a burocracia, É verdade. a troca de documentação. Ainda bem. Olha aí, um tempo depois o Flamengo vende por 17 milhões de euros. A gente entende a chateação, a revolta do torcedor de perder um jogador com a identificação que tem com a torcida, né? O João Gomes, que é raça, entrega dentro de campo, conquistou a titularidade, ele que começou a ter oportunidades com o Paulo Souza, porque o Renato Gaúcho não gostava muito dele, né? E na arquibancada lá em Montevidéu, ele estava lá como torcedor e não dentro de campo. E aí, com o Dorival, ele acabou crescendo ainda mais e exercendo esse poder de marcação na equipe, conquistando a titularidade, e hoje sai por 17 milhões de euros, 94 milhões de reais. Lembrando que o Flamengo tinha isso no orçamento, né? De vendas, 62 milhões de reais em vendas. Só com o João Gomes o Flamengo já conseguiu tirar aí praticamente o dobro, somando o João Gomes e também a venda do Hugo
quase 8 milhões aí para o Vissel Não Kobe. esqueça o Tuller, que Sim. também entra nesse balanço contábil de 2023, o jogador que foi contratado em definitivo pelo Vissel Kobe do Japão também. É verdade. Pra gente terminar aqui o nosso vídeo, Mauro Santana, o meio-campista de 29 anos, o colombiano Juan Quintero, utilizou as redes ontem para falar sobre o futuro. E não foi uma decisão de futuro, né? Foi menos um clube aí no seu próximo passo. E pegou muita gente de surpresa, né? Porque ele avisou que não vai jogar no Junior Barranquilla, que até então era o clube que tinha feito a maior e melhor proposta para ele em termos salariais. É o maior salário da história do futebol colombiano. E o Junior Barranquilla, os torcedores ficaram sentidos lá e ele deixou essa mensagem aqui, ó. Amigos, sobre o assunto do Junior Barranquilla, quero dizer a vocês que não poderá ser feito jogar no Júnior. E agradeço a todas as pessoas deste belo clube, especialmente aos seus torcedores, que sentiam esse amor e respeito o tempo todo. Desejo muitas felicidades e muito sucesso no que vier. Lembrando que o Flamengo observa a situação do Juan Quintero. O Quintero nunca foi uma prioridade para o Flamengo, né? O Flamengo tinha sim um interesse, mas quando viu o circo, né, aquele show do Quintero chegando à Colômbia para negociar com o Junior Barranquilla, vários clubes sinalizando aí o interesse, ele tinha sido oferecido para alguns clubes brasileiros também, e o Internacional, que também tem aí o interesse na contratação do Juan Quintero. Hoje ele é livre, ele pode decidir escolher para onde vai, para onde ele quiser, né? Porque ele saiu do River Plate. O Flamengo observa essa situação. Agora, o torcedor quer saber, Mauro, o Quintero vai jogar onde, hein? Inclusive essa questão do Junior Barranquilla, até bom a gente explicar, o acerto não aconteceu por conta do pedido de luvas do jogador, que foi considerado elevado pelo clube colombiano e também pelo fato que ele queria receber à vista e não aceitava diluir essas luvas ao longo do período de contrato. E o Internacional também tem uma proposta ao atleta de R$800 mil mensais para o jogador. E também a promessa de que ele chega, logicamente, para assumir a condição de titular absoluto da equipe que vai disputar a Libertadores da América. E, portanto, o Colorado está reforçando o seu elenco com jogadores acostumados à competição, como é o caso do Quintero. O que acontece com relação ao Flamengo? Pode ser que o Braz esteja usando aquela mesma estratégia que ele já usou em negociações anteriores. É a estratégia gelo no sangue? É a estratégia do Bruno Henrique, por exemplo, em que ele publicamente disse que tinha encerrado as negociações com o jogador. E, posteriormente, essas negociações foram retomadas com o Santos. A estratégia do próprio Gerson, né? E a história tá aí. É o próprio Gerson também, embora internamente eu tenha tido essa informação e mantive de que o Flamengo jamais desistiu do jogador. Não, a estratégia que eu digo em relação ao Gerson é quando o Landim vem a público e diz: o Flamengo está fora da negociação, não vai pagar o que os franceses querem. Isso aí, quando ele fala isso pra mídia, isso ecoa. Isso. Né? E aí, todo mundo na época falou: olha, isso aí é uma estratégia, o Flamengo jamais desistiu no Gerson. Mas isso chega pros franceses. Olha, o Flamengo desistiu do Gerson, não vai pagar mais. A gente não tem proposta nenhuma pro Gerson. O cara tá insatisfeito. O que a gente vai fazer? É melhor um na mão do que dois voando, né, Mauro? Exatamente. E aí o Flamengo agora pode aguardar uma retomada dessas negociações, desde que haja o contato do representante do atleta. É importante a gente lembrar que não foi o Flamengo que saiu atrás do Quintero. O Quintero foi oferecido ao clube pelo seu staff e, a partir de uma avaliação, o Flamengo buscou conversar com o atleta. Até a justificativa do Flamengo, eu não acredito muito, por isso que eu acho que existe essa questão da estratégia. Como falou a respeito da questão da parte física do jogador, o aproveitamento dele, o histórico de lesões. Gente, o Flamengo sabia de tudo isso antes de sair do Brasil. Para a Argentina, a partir do momento que os caras vão para Buenos Aires e fazem uma reunião com o representante do atleta, o Flamengo já avaliou isso e acredita que não será problema. E eu acho que não será, né? Muita gente torce o nariz para o Quintero, mas a gente lembra que hoje o Flamengo tem uma excelente equipe técnica. E o Mário Monteiro, um dos melhores preparadores físicos do mundo. Então o Quintero, na mão dele, vai ficar fininho. E o Quintero é o tipo de jogador que depende fundamentalmente da parte física para poder desenvolver o máximo do seu futebol. E isso ele tem muito. O vídeo com o companheiro Mauro Santana é quase um podcast, mas é rico em informações. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Mauro. Grande abraço. Acompanhe o Mauro no canal do Mauro Santana, porque já já ele vai chegar
pesado. Ele vai lançar a braba. Valeu, Mauro. Grande abraço. Tamo junto. Saudações. Isso aqui é Flamengo. Valeu.